Olá, tudo bem com você? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre ansiedade. Ultimamente, pessoas que nunca apresentaram um quadro de ansiedade ou até mesmo já apresentaram, mas foi tão sucinto que nem perceptível. Agora, diante dessa condição da pandemia, podemos observar o quanto que as pessoas estão sensíveis diante das suas emoções. Super normal. No decorrer da nossa jornada de vida, dependendo do que nós estamos enfrentando no dia a dia, até mesmo de condições profissionais, familiares, acadêmicas, se houver alguma sobrecarga diante dessas condições, pode ser que, assim como eu, você ou qualquer outra pessoa pode vir apresentar um quadro de ansiedade. Às vezes, por não saber que isso representa uma crise, consegue lidar bem, desfoca daquele pensamento e segue a sua vida normalmente. A depender da pessoa, ela pode concentrar mais ainda nesses pensamentos, nessas preocupações, nesses medos e aí desencadear algumas reações fisiológicas, alguns sinais e sintomas, levando a pessoa a achar que irá a óbito. Podemos também observar que diante de alguns casos a pessoa chega tão nervosa, com tantos medos, que só em conversar e colocar um oxímetro de pulso na pessoa, vamos dizer, esse aparelho aqui, que ele verifica a oxigenação e a frequência cardíaca. Então a pessoa começa a apresentar muitos batimentos, então ela fica aquela sensação que vai ter um infarto e uma parada respiratória que não consegue respirar. Como já mencionamos no vídeo com relação à ansiedade, né? Toda essa questão da técnica de ansiedade para auxiliar nesse processo, ela contrai tanto, ela emite tantos sinais para essa região da musculatura torácica que termina desencadeando um processo de dispneia, que é dificuldade para respirar. E entende que está indo, né, ao encontro de uma parada cardiorrespiratória, quando na realidade não tem relação com esses fatores. É somente a crise de ansiedade que está fazendo com que essa pessoa sinta tudo isso e somatizando essas informações no físico. É de suma importância dizer que a ansiedade ela abrange N fatores e entre esses fatores geralmente está associado a uma pessoa que é muito ansiosa no quesito de que ela se preocupa muito com determinadas coisas que estão acontecendo ou que porventura irão acontecer no futuro. Por exemplo, uma pessoa que deseja fazer uma viagem, então ela foca tanto nessa viagem, de como vai ser, mas não é um focar normal, é aquele focar excessivo. E se ela leva isso a questões de que será que vai acontecer? Eu quero muito. E se não acontecer? E aí começa a focar aquelas preocupações excessivas. Eu estou dando o exemplo da viagem, mas pode ser em qualquer outra circunstância. Pode estar relacionado ao emprego, alguma questão familiar com o filho, com o esposo, alguma questão também de liderança, né? Seja no âmbito igreja ou no âmbito ocupacional. Então, todas essas questões, se eu focar, se eu sobrecarregar os meus pensamentos com preocupações e medos diante do que pode acontecer ou não, eu desencadeio um processo de ansiedade, porque a ansiedade e o medo são de suma importância para o nosso organismo. Ele mesmo reage dessa forma, como uma interação com o meio ambiente para se proteger de determinadas condições. Porém, quando eu foco demais em determinada situação, termino desenvolvendo um quadro, uma crise de ansiedade. No decorrer da nossa vida, possivelmente a grande maioria, se não todas as pessoas, já desenvolveram algum quadro, alguma crise de depressão e até mesmo
de ansiedade e medo. Porém, muitas vezes, por não ter essa informação e não saber do que se trata, até mesmo os sinais e sintomas, consegue lidar bem, administrar bem essa situação de conflito, de dor e seguir em frente, ficar bem. Quando isso não é possível, a pessoa começa a desencadear um quadro patológico. É de suma importância, nesse momento, avaliar o que eu estou fazendo para sobrecarregar, o que eu estou fazendo para acumular, estimular esses pensamentos e essas preocupações quanto a essa questão que estamos vivenciando. Por isso, a minha dica hoje é: desfoque do pensamento, da preocupação que está te trazendo medo, angústia e dor. Como eu vou fazer isso? Você irá buscar meios à sua volta para fazer outra atividade, focar em uma outra situação. E uma dica muito boa é você ir ouvir uma música que te traga paz e segurança, uma meditação, fazer um desenho se você gosta de fazer desenho, escrever, comece a escrever. Eu estou sentindo, eu estou pensando, porque de onde está vendo. Então você desfoca, você vai levar o seu pensamento para uma outra atividade. É de suma importância desfocarmos desse pensamento, né, que está nos elevando a um estado de sofrimento. Teve alguns casos que eu prestei assistência como enfermeira, que o paciente estava apresentando um quadro de ansiedade intenso e ele chegou literalmente com todos os sinais que são os visíveis, né? Os físicos visíveis de uma parada cardiorrespiratória. Então, o desespero expressado verbalmente e fisicamente era intenso, somente de verificar a pressão, os sinais vitais como um todo, e colocar esse aparelho no seu dedo e ele olhar e ver que a saturação, que é o oxigênio, mais a frequência cardíaca estavam excelentes, foi meio que automático para acessar a crise de ansiedade. Então é de suma importância você entender que, geralmente, diante de uma crise de ansiedade, tudo vai ficar bem. Aquela sensação de morte, né, de óbito iminente, não acontece. É simplesmente uma descarga do seu corpo, um sinal de alerta. Por quê? Porque os pensamentos somatizados estão distribuindo essas sensações para o seu corpo. Provavelmente isso devido à contração dessa musculatura, dificultando a passagem de ar, causando esses desconfortos. Tudo bem? Eu espero de coração ter contribuído e vamos, a partir desse momento da pandemia que as pessoas estão sofrendo tanto, isso é de forma geral, mundial. Inúmeras pessoas que nunca apresentaram uma fase, né, um estado de ansiedade, de medo, de depressão, hoje estão enfrentando. E não é porque você é fraca, o contrário, você é tão forte que está lutando contra todos esses fatores negativos da pandemia. E aí você está dizendo: eu sou uma pessoa normal como qualquer outra, sujeita a enfrentar essas dificuldades. Tudo bem? Tudo de bom, um abraço e até a próxima.